Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista, profeta Samuel. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Hoje, 26 de abril de 2020, vamos trazer a lição 11 da revista Princípios Bíblicos da Liderança. Confesso aos irmãos que eu estou com saudade das aulas presenciais, pois assim poderíamos ter o feedback entre os irmãos sobre os assuntos das lições. Como ainda estamos na quarentena, sigamos as aulas através desses vídeos que nós estamos gravando. E hoje nós vamos trazer a lição 11, que trata deste tema, a lei da reprodução, educabilidade. O texto desta lição está em Números 27, de 18 a 23, que podemos fazer a leitura juntos. Que diz: Então o Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, o imponha as suas mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretriz ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. O substituto de Moisés indicado por Deus foi Josué, por intermédio de quem Deus continuaria a sua obra, conforme está no versículo 18. Note-se que a humildade de Moisés em aceitar a indicação divina sem pensar em um dos seus próprios filhos. Assim, a previdência de Deus ofereceu um novo líder para pastorear o seu rebanho. Deus instrui Moisés a apresentá-lo primeiramente diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação. Depois, a impor sobre ele as suas mãos e dar-lhes ordem, de forma que todos fiquem sabendo que ali, diante deles, estava sendo empossado um novo grande líder no seu lugar. Tão bela é a história, meus irmãos, de um povo e de uma nação, quando dela faz parte o Senhor. E tudo os instrui dela, participa ativamente. A nossa vida também deve ser assim. Em todo tempo, devemos estar atentos, sabendo que perto está o Senhor. Agora vamos fazer a leitura do versículo chave, que está na nossa revista Timóteo 2:2, que diz o seguinte: é o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas. Isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E também temos o alvo da lição, que também está na revista. Diz o seguinte: ao estudar esta lição, você terá condições de perceber a importância da formação de novos líderes para a edificação do reino de Deus e de assumir postura aberta ao aprendizado, a fim de tornar-se salvo, ativo no trabalho de Deus. Vamos ver outros alvos que o aluno será capaz de saber desenvolver nessa lição, que é o seguinte: saber reconhecer
a importância de investir na formação de novos líderes. Sentir, vejam bem, desejar aprender sempre e desejar ensinar sempre. E agir, tornar-se servo ativo no trabalho de Deus. Cultivar postura aberta ao aprendizado. Meus irmãos, essa é a frase-chave desta lição, que diz o seguinte: sucesso sem sucessor é um fracasso. E eu trouxe um pequeno vídeo de um palestrante para falar exatamente sobre esse tema. Vejamos. Fala, líder, tudo bem contigo? Hoje eu quero falar sobre confiança na equipe. Eu sei que é muito difícil você liberar confiança sobre os seus liderados. O tempo vai exigindo que você faça isso. Mas isso é uma habilidade, você tem que treinar. E toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. Mas o mais sério disso tudo é o seguinte, que sucesso sem sucessor é um fracasso. Então eu te desafio, ache quem é a pessoa que vai te suceder, oriente, treine, faça mentoria com ele, desenvolva as competências dele, porque você precisa deixar um legado. E este sucessor é o começo do teu legado. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Sobre o tema, pergunto aos irmãos: as ações das pessoas que já morreram continuam a influenciar os que ainda estão vivos? Pensem aí, vocês em casa, e respondam. Como? Segundo, isto é possível por causa da lei da reprodução. Outros continuam o que alguém começou. Deixa eu consertar aqui, que deu um problema. Vamos à frente. Referências. A atitude dos primeiros cristãos que chegaram ao Brasil influenciaram esta igreja. Os que são antigos na nossa igreja sabem qual foi a influência que nós temos na nossa igreja até hoje. 2. Tales de Mileto descobriu a energia elétrica. Isto influencia a nossa vida? 3. O cientista Mark Cooper liderou o time que desenvolveu a tecnologia da telefonia móvel e citou o primeiro telefone e criou o primeiro telefone celular no mundo. Esse senhor aqui chamado Mark Cooper. Você sempre vale a pena lembrar que quase a totalidade daquilo que nos influencia de forma importante é resultado da ação de pessoas que já morreram. Vou repetir. Vale sempre a pena lembrar que a quase totalidade daquilo que nos influencia de forma importante é resultado da ação de pessoas que já morreram. Notamos isso tanto no contexto da vida secular, como no contexto da vida cristã. Os personagens bíblicos, os teólogos e os missionários, etc. O fato é que a lei da reprodução é um dos pilares mais naturais e essenciais quando se fala em liderança. E por isso temos que entendê-la bem e aplicá-la em nosso contexto e nas variadas circunstâncias da nossa vida. Aí, meus irmãos, vocês vão ver, eu não sei se vocês chegaram a alcançar esse celular aqui antigão, foi um dos primeiros, bem pesado, pesava bem 1 quilo, aí foi desenvolvendo. Hoje nós temos celulares que são computadores, você faz tudo pelo celular, acessa a internet, acessa banco, faz pagamento. Hoje a tecnologia está bem avançada nesse ponto. O líder é sempre o primeiro a pisar o território inimigo e o último a deixar o campo de batalhas. O líder não deve deixar os feridos pelo meio do caminho, mas cuidar dos ferimentos, mesmo que isso pareça comprometer o avançar da batalha.
O líder é líder da gente, não de coisas. Ele constrói relacionamentos, não prédios. Ele fica no meio do povo, não atrás da mesa. Ele é uma pessoa e não um robô. Ele é um santo, não um anjo. Ele se preocupa em atacar o inimigo e não ao outro. Pois na guerra espiritual na qual está envolvido, ele bem sabe que seu adversário não é de carne e osso, e por isso não aponta suas armas contra si mesmo. O líder não pode exigir o que não consegue ser ou fazer. Não deve impor sobre os ombros dos outros os fardos que ele mesmo não consegue carregar. O líder não pode aproveitar-se de sua posição para massacrar mentalidades mais fracas, para entrar rasgando, para estuprar a alma carente de tão perdida e já invadida pela vida ímpia. O líder só pode indicar o caminho a seguir. Ele não pode decidir pelo outro. Ele toma pequeninos pela mão, mas não os empurra e nem força ninguém a fazer escolhas. Ele deixa as pessoas crescerem. O líder não convence na marra, não usa de ameaças e persuasão, não intimida criancinhas, não é um tirano. O líder é capaz de ser doce, sem ser permissivo. Não é um vovô bonachão que fica distribuindo pirulitos, mas também não é um pai tão severo, ausente. O líder não fica procurando em quem bater, não sai metendo o pé em barracas, caçando orelhas para puxar, gente para envergonhar, para expor, punir, apontar o dedo. Ele não chuta o balde, a não ser com os símbolos, com os que vendem religião, com os que comercializam a fé, com os desconvertidos mal intencionados. O líder considera o outro superior a si mesmo. Ele valoriza o insignificante, ele honra os anônimos. Ele ama os fracos e se esforça por não escandalizá-los. Ele se faz um igual. O líder é mais que um diácono, mais que um ancião, ministro ou presbítero. É mais que um autodenominado bispo ou apóstolo. Ele é um filho amado do Pai. Espero que os senhores tenham gostado desse vídeo sobre líderes. Meus irmãos, eu também queria, se fosse na aula presencial, de trazer uma dinâmica do cadeado. Porém, eu trouxe um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês depois da aula de domingo. Quando vocês assistirem, eu vou disponibilizar para vocês entenderem a dinâmica do cadeado. Porque para abrir o cadeado teremos que ter a chave certa. E é sobre as chaves que nós vamos falar nesse momento na nossa lição. Vamos agora estudar as chaves que possibilitam a reprodução no ministério de Moisés e Josué, no ministério de Jesus e no ministério dos líderes atuais. Sem a chave certa, a reprodução dos líderes pode até funcionar, mas não alcançará o êxito máximo. O item 1 da lição diz o seguinte: a lei da reprodução em Moisés e Josué. Deixa eu... Voltamos. O item 1 da lei da reprodução em Moisés e Josué, primeiro, delegou poder a Josué e lhe deu autoridades. 2, transmitiu experiência a Josué e lhe permitiu praticar aquilo que aprendia. Transferiu encorajamento e afirmação a Josué. A lei da produção em Moisés e em Josué diz o seguinte: o trabalho desenvolvido em Moisés, ou por Moisés em relação a Josué, é um exemplo que pode ser chave para exemplificar a lei de produção. Josué tornou-se o líder que completaria a tarefa de produzir o povo para dentro, de conduzir o povo para dentro da terra prometida. Essa reprodução de liderança bem-sucedida resultou do exemplo e do preparo de Moisés e da voluntariedade e dos dons de Josué. 3 chaves destacamos então neste item. Chaves que nós vamos destacar. Primeiro, delegou poder a Josué e lhe deu autoridade.
Depois que Moisés impôs as mãos sobre ele, faleceu e ninguém questionou a liderança de Josué. 2. Transmitiu a experiência a Josué e lhe permitiu praticar aquilo que aprendeu. Você pode conferir isso lá em Números 27, 21 e 22. Josué aprendeu na prática, uma vez que Moisés partilhou com ele a vida pessoal e as responsabilidades, permitindo que ele testasse a liderança na função de espia como comandante militar e como assistente. 3. Transferiu encorajamento e afirmação a Josué. Está lá em Números 27, 23. O tempo e a energia e as palavras de Moisés a Josué foram a maneira usada para ele se criasse intimidade ministerial e confiança fundamental, a fim de que o novo líder se sentisse seguro. Moisés não queria que o povo de Deus ficasse sem um líder. Porém, primeiro, Moisés pediu a ajuda de Deus para encontrar um substituto. Vamos a essa aplicação. Quando você tiver a responsabilidade, a oportunidade de reproduzir liderança, siga o exemplo de Moisés. Peça que Deus mostre o seu sucessor, eduque-o para a tarefa. O item 2, a lei da reprodução no ministério de Jesus. Vamos lá. Convidou um grupo, dedicou-se pessoalmente a ele, orou por ele, compartilhou planos e futuro, confiou-lhes tarefas. Vamos desenvolver a lei de reprodução no ministério de Jesus. As chaves presentes na maneira como a lei de reprodução pode ser vista em Jesus. Chave 1. Convidou um grupo de homens comuns que seriam treinados como seus discípulos. Chave 2. Dedicou-se pessoalmente a eles, com ensinos, relacionamentos, continuando maduro e objetivo. 3. Orou por eles. Jesus orou pela santificação do grupo, pela proteção e unidade dos discípulos e pela perseverança. 4. Compartilhou planos e futuro, inclusive a possibilidade do grupo produzir frutos. 5. Confiou-lhes tarefa. Na verdade, Jesus chegou a dizer que os discípulos fariam as mesmas obras que ele fazia e que fariam até outras obras maiores ainda, já que ele iria para o Pai. Jesus treinou 12 homens, sempre com o objetivo de formar discípulos e, por sua vez, formasse outros, realizando um ministério semelhante ao que ele mesmo realizou. Nós devemos sempre copiar os exemplos que Jesus deixou para nós. E a aplicação. Além do exemplo que todos vemos no ministério de Jesus, também percebemos o seu ensino. Foi ele quem nos ensinou a fazer a mesma maneira como fez. Não há dúvida de que ele sabia que teria pouco tempo e por isso investiu na reprodução de líderes. O item 3 da revista diz o seguinte: qualidade indispensável do líder na lei de reprodução. Educabilidade, está lá em Atos 18, 24, 28. As chaves diz o seguinte: primeiro, acreditar que vale a pena aprender, trabalhar e crescer. Desenvolver visão e busca crescente rumo aos novos alvos. Optar pelo trabalho duro e aprendizado constante. Adotar postura de humildade, reconhecendo que pode ser ensinado por outros. Aprender com os próprios erros de modo a mudar o rumo. Educabilidade quer dizer disposição para aprender. Então, quando você ouvir educabilidade, isto quer dizer disposição para aprender. Existem algumas chaves importantes para se cultivar as atitudes de aprendizado. Chave 1.
acreditar que vale a pena aprender, trabalhar e crescer. Chave 2, desenvolver visão e busca crescente de novos alvos. Muitas vezes o troféu já ganho impede a visão de novas conquistas. O bom inimigo do excelente. Chave 3, optar pelo trabalho duro e aprendizado constante. A opção pelo atalho não pode ser considerada. Chave 4, adotar a postura de humildade, reconhecendo que pode ser ensinado por outros. Em outras palavras, quem acha que sabe tudo, jamais se dispõe a ser ensinado por outra pessoa ou instituição. E a chave 5, aprender com os próprios erros, de modo a mudar o rumo sempre que necessário. Adquirir consciência madura para aprender cada vez mais, de modo que não permanecer cometendo sempre os mesmos erros. O líder Paulo era um eloquente pregador, e possuía um profundo conhecimento do Novo Testamento. Ele também havia sido instruído no caminho do Senhor. Você pode conferir lá em Atos e vai conferir nessas referências bíblicas que nós deixamos aí. Ou seja, ele conhecia a história e os ensinamentos de Jesus. É possível que ele tenha adquirido tal conhecimento acerca de Cristo em sua própria cidade, Alexandria. Depois de ter sido instruído por Priscila e Áquila, Apolo partiu para Éfeso, para Corintos, onde, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era Cristo. Está lá em Atos 18, 28 e Atos 19, 1. Deixa essa frase para todos os irmãos. Jamais devemos nos esquecer que ninguém sabe tanto que não tenha algo a aprender. Vou repetir. Jamais devemos nos esquecer de que ninguém sabe tanto que não tenha algo a aprender. Na aplicação dos elementos citados como barreira ao aprendizado, qual deles precisa ser vencido em sua vida? E concluímos assim: todos nós devemos atuar na descoberta de líderes em potencial, na garantia da oportunidade para o crescimento do investimento na vida de cada um, especialmente na formação pessoal. E, finalmente, na abertura do espaço para que se manifestem no exercício da liderança espiritual. Vou ler novamente. Todos nós devemos atuar na descoberta de líderes em potencial, na garantia de oportunidade para o crescimento, no investimento da vida de cada um, especialmente na formação pessoal. E, finalmente, na abertura de espaço para que se manifestem no exercício da liderança espiritual. Assim concluímos, meus irmãos, mais uma lição da Escola Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Bom proveito, que Deus abençoe a todos, hoje e sempre.